Você pode aproveitar este momento, enquanto nós vamos estar ministrando, talvez 50 minutos, mais tardar 1 hora, para orar no Espírito, falando consigo mesmo e com Deus baixinho, edificando a sua fé. Glória a Deus. Senhor, a palavra é sua, a noiva ela é sua, então o Senhor tem que cuidar e amar ela. Então só me usa como um vaso aqui, um instrumento do Senhor, um canal seu, e eu já me sinto muito honrado por isso. Me usa como um canal, que seja lá a boca do Senhor profeta. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 3. 12, 1, 2, 3. Todos acharam, amém? Vou ler. Está escrito: e viu-se, versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, o dragão vermelho, e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Pastor, o que é isso? Nós vamos entender. Agora volte para Daniel, capítulo 7. Ezequiel, Daniel, Oséias. Você pode voltar depois de Salmos, mais para frente Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Daniel, capítulo 7. A partir do versículo 3. Em nome de Jesus, não se distraia. Essa palavra é muito importante esta noite. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Quem está lá fora, preste muita atenção, não converse. Preste muita atenção mesmo. Versículo 3 de Daniel, capítulo 7. Diz assim: vou ler o 2, gente. Começar do 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. 5. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Pensa um império que matou muita gente. Vamos lá, 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 chifres primeiros foram arrancados. Até aqui. Pastor, o que é isso? Entenderam tudo?
Irmãos, presta atenção. Quando o Senhor falou, deu uma profecia a respeito dos judeus que voltariam para Israel no ano de 1948. Quem estuda um pouquinho de história sabe o que eu estou falando. Quando Israel voltou a ser um estado, 6 milhões de judeus, em dias, questões de dias, saíram, né, das nações vizinhas e voltaram para Israel. Só que como foi essa profecia que Deus falou para Isaías? Deus falou para Isaías, né? Deus mostrou essa visão para o profeta Isaías. Isaías, ele escreveu da seguinte maneira: que ele viu os judeus voltando, os filhos, voltando como pombas em um pombal. O que é isso? Ele viu eles voando, né, com asas como pombas em um pombal. Gente, o que Isaías viu? Um avião. Só que ele escreveu da maneira que ele entendeu, porque ele nunca tinha visto um avião. Porque Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Então ele escreveu da maneira que ele comparou. Quando o Zacarias viu carros, né, na BR, que ele falou isso a respeito dos últimos dias, ele escreveu o quê? Como carruagens que carregavam tochas, voando. O que Deus mostrou para ele? Acredito que Deus abriu a visão do profeta Zacarias, e ele viu uma BR, como a gente vê hoje em dia. Deus mostrou exatamente como é para ele, e ele escreveu da maneira que ele entendia. Agora a gente lê isso, a gente tem que descobrir o que o profeta queria falar com isso. Chifre? Cabeça? E sai um, levanta de 3 são arrancados, fica 7. 4 animais, e fala as ações daqueles animais. Esses 4 animais, igreja, representam 4 impérios que dominaram o mundo. Isso você vai ver em qualquer livro de história. Quais são os 4 impérios? Babilônia, Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Esses são os 4 animais. Daniel escreveu assim, e cada um deles tinha uma ação. Só que o mais feroz foi o romano. Nós sabemos que Roma, né? Tanto que qual que era o meio mais utilizado de morte no Império Romano, gente? A crucificação, né? Era uma morte por asfixia, uma morte que ela era lenta. Foi um império feroz. Então, o que Daniel quis falar aqui? Só que talvez quando Daniel escreveu isso, talvez nem ele entendeu. Só que hoje, como nós entendemos os tempos proféticos, o Espírito Santo está dentro de nós, né? Nós sabemos que esses 4 animais representam 4 impérios: Babilônia, Medo-Persa, o grego e o romano. Foram impérios que dominaram o mundo. No livro de história está isso. Só que a Bíblia já falava isso muito antes de qualquer livro de história escrever. E aí no versículo 8 fala assim, ó, que de um dos impérios saiu 10 chifres, que era do último império, e depois 3 deles foram arrancados. Você vai entender agora o porquê que eu estou ministrando isso essa noite. O que aconteceu essa semana? Irmãos, esse último império, que é o Império Romano, deles saíram 10 chifres. Roma está onde hoje? Europa. Está na Europa, né? Nós sabemos hoje que tem a União Europeia composta de 10 países, né? Nós não vamos entrar em detalhes em tudo isso, mas estão aqui, ó, 10 chifre. Quando você vai ver qualquer animal brigando por território, o que eles utilizam, gente? Quem tem netinho em casa, né? E assiste às vezes aquelas... Eles usam o chifre para quê? Para ter o seu território de domínio. Então Daniel está escrevendo aqui na linguagem dele, 10 chifres, 10 nações, 10 países hoje. 10 impérios que iriam dominar. Só que desses 10, 3 seriam arrancados. Porque isso aqui, ó, está relacionado aos últimos dias, à volta de Jesus. O que aconteceu esta semana? Quem foi praticamente por Itália, França e Alemanha mandado embora da União Europeia? A Inglaterra.
ao primeiro chifre sendo arrancado. Roma dominou lá a Europa. Nós sabemos que depois da Europa os ingleses foram para os Estados Unidos, né? Portugal veio para o Brasil, Espanha foi para a costa leste do Brasil, né? Onde pegou os países espanhóis aqui, que falam a língua espanhola. Tudo Europa, gente. Esses 10 chifres. E agora, nessa semana, a Inglaterra foi praticamente mandada embora. Tem mais 2 para sair. Eu, Maurício, falo isso agora. Eu penso que um deles seja a Grécia, que quase foi mandado embora o ano passado. Quase foi. Expulso por causa da sua grande dívida. Gente, pastor, por que você está falando isso? Porque a profecia está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E esta palavra é para despertar a igreja para o arrebatamento. Por quê? Porque o Senhor Jesus está voltando. A Bíblia fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé, gente? De Sodoma e Gomorra? Homossexualidade. Pastor, se é pronto um homossexual? Não, eu tenho que amá-lo. Mas a prática dele não, porque a Bíblia condena. Só por isso. E o que nós estamos vivendo hoje em dia, gente? O negócio está... Há 30 anos atrás não era assim. De 1950 para cá, Mateus 24 fala que nos últimos dias aconteceriam terremotos e rumores de terras. Nós já tivemos em 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos, mais de 122 terremotos. O que em 100 anos para trás tinham apenas 32 na escala. Ou seja, dos últimos 50 anos para cá, mais de 120 terremotos. Onde está isso, pastor? Na Bíblia, Mateus 24. Vou usar aqui uma palavra do Giovanni. Será que a Bíblia tem razão? Claro que tem. Pastor, e o que eu estou fazendo? Gente, Jesus veio buscar quem? Uma noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Noiva fala de santidade, de pureza. Se você fosse casar com alguém, você ia pegar qualquer coisa aí na esquina? Você ia... Gente, a Stephanie foi observada. Eu olhei como ela tratava os meninos. Eu olhei como ela... Eu cuidava como ela falava do pai. Uma das coisas que me fez me aproximar foi o tratamento dela com o pai. Eu olhava. Você acha que Jesus vai querer casar com qualquer uma? Não vai não. Primeiro tem que ser apaixonado por Ele. Se não for apaixonado por Jesus, vai conhecer esse novo império que eu vou falar aqui agora, que a Bíblia também fala que é o império do anticristo. Vamos para Daniel capítulo 9. Você já está em Daniel 7. Vamos para o 9. Versículo 24. Eu sei que esse assunto ele é bem complexo, mas eu estou procurando trazer aqui de uma maneira bem prática, amém? Para a igreja entender isso. Daniel 9:24 diz assim, olha: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão, ou seja, para cumprir a visão, e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, ou das 69, juntando as duas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Gente, quem que destruiu a cidade de Roma? Quem que destruiu a cidade em 70 depois de Cristo? Jerusalém? O imperador romano, né? Nero.
com o general Domiciano. Então está falando assim, ó, que o povo, ó, versículo 26, e depois das 62 semanas, ou seja, juntando 7 com 62, na realidade são 69, será tirado o Messias, e não será mais. O Messias foi levado para a glória, ele ressuscitou e foi para a glória. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Até aqui. Pastor, o que é isso? A palavra usada aqui para semanas é Shabbat. Essa palavra no hebraico, gente, ela significa semana de anos. Então, significa o quê? Cada semana representam 7 anos, porque cada semana nossa tem 7 dias. Então, são semanas de anos e não semanas de dias. Ficou bem claro isso? O culto está parecendo um estudo, né? Mas é importante você saber isso, porque se alguém aqui não subir no arrebatamento, né, pelo menos se ficar, em nome de Jesus, não vai conhecer o inferno. Tá? Então é importante ouvir isso. Tinha que ser hoje um culto de ceia, culto bem evangelístico. Bem evangelístico. Então a palavra utilizada aqui é Shabbat. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 semanas de anos. Se cada semana representam 7 anos, 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. Então o profeta Daniel que está falando, gente, ó, 490 anos estão determinados sobre Jerusalém. Amém, pastor, mas o que é isso? O que são esses 490? Aí ele fala que 7 semanas é desde a ordem para restaurar Jerusalém até o cumprimento do tempo ali, ó. Versículo 25, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Tá, 7 com 62, 69, correto? Amém, gente? Amém. Isso dá então o quê? Faltam só uma. Mas 7 com 62, 69, então ele está falando aqui de 483 anos. Ele deixou 7 anos lá para frente. Só que ele vai dividir aqui, ó, esses 490, ele vai dividir em 3 etapas. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas, depois ele fala, e até o Messias, mais 62, que dá 69. O que aconteceu em 46 anos, que está dentro das primeiras 7 semanas? 46 anos, isso está lá no livro de João, foi o número de anos, desde quando Neemias saiu para edificar Jerusalém, até o templo estar terminado lá em Ageu, foram exatamente 46 anos. Então o 46 está dentro da 7ª semana, correto? Então foram exatamente, as 7 semanas se cumpriram. Só que ele junta isso, ele não separa, depois ele vai juntar, ele fala que até o Messias 62. Tá. Então desde a ordem para restaurar em Jerusalém, agora juntando as 7 com as 62, os 483 anos. Desde quando Neemias saiu para restaurar Jerusalém agora, até lá Jesus, o Messias, foram 483 anos. Pastor, e quando que se cumpriu essa profecia? Com o dia exato. Vou mostrar para vocês agora na Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 19, versículo 36. Lucas 19, 36.
Marcelo Faia está gravando. Se você quiser depois dessa mensagem, a gente edita, dá para você. E se você tiver dúvidas, marca um horário comigo. Vem aqui no gabinete para a gente conversar sobre isso. Terei o maior prazer de ter tempo com você para explicar isso aqui, ó. Porque o meu desejo é que, como pastor, a gente vai apresentar a gente vai ter que apresentar o nosso rebanho. E as nossas mãos não podem estar vazias. Amém? E como pastor, o meu desejo é que nenhum se perca. Então tá. Lucas 19, abriram? 36. Está escrito: indo eles, estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, bendito bendito o Messias, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Eles estavam agora aqui, ó, os discípulos aqui estavam dizendo que Jesus era o Messias, o que a profecia dizia que viria. Versículo 40. E respondendo ele, disse-lhes: eu digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, gente, aqui é importante, 41 e 42. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecestes também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Vem aqui. Se você for fazer os cálculos, desde a ordem para restaurar Jerusalém, que foi no dia 14 do mês de Nissan, no calendário hebraico, e você colocar exatamente 483 anos, você vai chegar exatamente no único dia em que Jesus, neste dia, o Senhor Jesus entra montado num jumento. As pessoas, os seus discípulos, a cidade coloca os seus mantos e ele vem como um rei. E eles falam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Neste dia, ele estava sendo aclamado como Messias. O único dia que Jerusalém aclamou ele como Messias. Por isso, quando ele chegou lá, ele sabia que este era o cumprimento de uma profecia. Ele falou: Jerusalém, se você conhecesse neste dia o que a ti pertence. Gente, este dia se completou essa profecia. Bem claro até aqui, igreja? Eu creio, né? Mas ainda falta uma semana, não falta, gente? A gente falou só de 69. Ou seja, se uma semana são 7 dias, uma semana de ano são 7 anos. O que aconteceu, pastor, com esses 7 anos? Pararam? Pararam. Por quê? Vou mostrar para você na palavra por quê. Houve um hiato profético. Vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 21. Volte aí, 2 livros. Mateus 21, 33. Amém? Por que parou, pastor, a profecia? Por que esses 7 anos não se completaram, né? E vamos lá, vamos entender aqui. Posso ler, gente? Mateus 21, 33. Está escrito: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Ó, será que você está falando do nosso Deus? Ele é pai de família, ele é meu pai. Plantou uma vinha, circuncidou-a e deu um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E ausentou-se para longe.
Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Só que os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho. De quem que a palavra está falando aqui? Isso, igreja, Jesus. Vocês estão entendendo isso aí? Disseram-lhe entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Gente, olha só, o arrastaram para fora da vinha. Jesus foi crucificado aonde? Fora dos muros, dos termos de Jerusalém. Levaram ele para o Gólgota, para fora de Jerusalém, e o mataram. Do filho, vamos continuar aqui. Qual o versículo que eu estou agora? 40, né? Olha só. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41. Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Eita, o que aconteceu aqui? Quem que tomava conta da vinha, da revelação de Deus na terra? Os judeus, isso, os judeus, o povo de Israel. Só que quando veio o Senhor Jesus, o que eles fizeram, gente? Mataram Jesus, não querendo esse Jesus, nós vamos ficar aqui. E o que o Pai fez agora? Deu a vinha para quem? Para a igreja, isso, para você e para mim. Ele pegou a revelação que estava nas mãos dos judeus e ele deu agora essa revelação, a palavra, a autoridade, o poder e o domínio para a igreja. Então hoje a igreja tem a vinha, ela possui a revelação de Deus na terra. Só que a Bíblia fala que ele vai voltar. E o que ele vai pedir para a igreja? Os frutos disto, gente. Jesus vai voltar e vai dizer: cadê os frutos? Por quê? Frutos por quê, pastor? Porque ele me deu autoridade sobre os demônios da terra, ele me deu autoridade sobre a enfermidade, ele me deu autoridade sobre o escorpião, ele me deu autoridade sobre o fogo, sobre a água. Deu ou não deu? Não está escrito que eu posso passar pelas águas e não vou me afogar? Posso passar pelo fogo e não vou me queimar? Não está escrito que nós temos autoridade sobre demônios, sobre as enfermidades? Não está escrito que em todas as coisas nós somos mais que vencedores? Agora, para que ele me deu tudo isso? Para dar frutos, para frutificar, para cheirar. Ele vai vir pedir contas. Amém? Quando? Agora, gente, esses últimos dias estão se cumprindo. Por quê? Agora que o chifre, a Inglaterra, gente, a Inglaterra é muito forte, viu? É um chifre que foi um chifre forte, que foi arrancado da União Europeia. E a Bíblia fala que é do meio deste povo que vai sair o anticristo, o príncipe, que é o anticristo. Porque não precisa abrir não, eu vou voltar lá em Daniel, tá, gente? Não precisa abrir não, só presta atenção aqui. Diz assim, o 26 e o 27, só preste atenção. Depois das 62 semanas será tirado o Messias foi tirado, né? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então nós sabemos que foi Roma que destruiu. O príncipe, o anticristo, vai vir do meio desse povo. Como Roma está voltada ali na Europa, nós sabemos que o anticristo vem da Europa. E o que aconteceu nessa semana, nesses dias aqui? Eles inauguraram um túnel na Suíça, 57 quilômetros. Sabe como foi a inauguração desse túnel? Foi praticamente o lançamento da nova ordem mundial, de um domínio só na Terra. Está
YouTube, gente. Pode ver isso no YouTube. Bota lá, o túnel da Suíça, a inauguração, nova ordem mundial. Coloca, depois vocês podem ver no YouTube. Eu vou me aprofundar nisso aqui. Mas o que tinha lá, pastor? O diabo escancarou as caras lá. Exatamente uma adoração à besta. Exatamente, você vai ver imagens da besta expostas, né? Geralmente quando uma cidade inaugura alguma coisa, né? Vai alguns representantes da cidade, tem alguma autoridade, né? Lá. Só que lá na Suíça, foi praticamente a exposição do domínio da besta. A Bíblia fala assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então nós sabemos que ele vem desse povo. E esse povo, a União Europeia, eles querem formar uma ordem, uma só receita fiscal. Tornar a Europa um país só, com uma receita só, uma autonomia só. Do meio deste povo é que vem o anticristo, que vai fazer o quê? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E a Bíblia fala: e virá o assolador, e isto é até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Estes últimos anos da profecia estão talvez a minutos do cumprimento. Eu creio que antes disso, a noiva Jesus vai arrebatar a igreja. Por quê? Porque virão 7 anos de grande tribulação. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10 fala assim: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Eu vou te guardar desta hora. Eu creio que antes do anticristo se revelar, a igreja será arrebatada. Só que nós estamos vivendo esses dias. Esses são os últimos dias. Pastor, e quem vai subir? O lavrador, o dono da vinha, vai dizer: cadê os frutos? Onde está? A Bíblia fala de frutos. Deixa eu mostrar um fruto para vocês, dos frutos. Gálatas 5, 22. Pastor, como é que eu faço para subir? Vamos lá. Gálatas 5, 22. Me achou, diz amém? E não achou, diz espera um pouquinho. Posso ir agora? Então tá. Vamos ver quem tem esse fruto aqui, gente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Igreja, este é um dos frutos que ele vai te pedir, viu? Eu diria assim que quem tem esses 9 gomos aqui do fruto é uma pessoa irrepreensível, uma pessoa santa. Quem tem amor, tem mágoa, tem perdão para dar, né? Tem perdão para liberar à vontade. Não fica ressentimento, não fica dodói por nada. Ai, fulano é aquilo, ai, minha esposa, ai, meu esposo, ai. É uma pessoa sarada. Sabe, irmãos, aquela pessoa que às vezes o pastor chega e nem vê, nem dá para cumprimentar. Vocês estão pensando em outras coisas. Aquele irmão que não fica, amém, não deu. Nem chamei para ele, nem botei na escala para trabalhar no encontro. Ai, o pastor não me botou. Ai, agora no próximo também não trabalho. Não, gente, é amor aqui. Uma pessoa sarada, amém, no próximo trabalho, se der, eu trabalho. Se não der, vou continuar amando Jesus. Amém.
tem alegria. Sabe aquela pessoa contagiante? Que quando chega assim, né? Eu gosto muito do Heraldão, né? E quando aquele abraço para o Heraldão, parece que ele vai te engolir assim, né? Você se esconde debaixo dele assim, né? Mas é gostoso, não é, gente? Claro que é. Aquele irmão alegre, né? Quando é pra... Chegou um visitante aqui, a gente é o primeiro a querer dar beijo no rosto, né? Na testa, no cabelo e... Tem amor pra dar, tem alegria, tem paz. Sabe aquela pessoa em paz, não é aquela... Quando você... Ai, fica agitado, ai meu Deus, e agora? Sabe aquelas pessoas que no ambiente, gente, parece que ela chega no ambiente, alguma coisa deu errada, ela chega, parece que ela... Você não quer estar perto, não é, gente? Não é bom estar perto de gente assim, né? Então, pastor, bateu o carro. Não, glória a Deus, o Senhor vai suprir. Se ele bateu esse, é porque está vindo novo. Ai, meu Deus. Paz. Gente, esses frutos ele vai pedir. Vocês estão vendo, mas vai pedir isso, viu? Porque isso fala de vida com Deus. Uma pessoa agitada, ansiosa. Ai, meu Deus, não tem vida com Deus. Quem tem paz tem vida com Deus. Longanimidade. Ai, Jesus, essa eu preciso aumentar um pouquinho. No trânsito. Meu amor? Quando minha esposa me vê, ela fala, amor, você está orando pouco, né? Verdade, gente. Ela fala isso pra mim. Eita, preciso orar mais. Longanimidade, benignidade. Meu Deus, sabe aquela pessoa benigna? Ah, gente, é prazeroso ficar perto. Dá vontade de casar com alguém assim. É com esse tipo de gente que Jesus vai casar. Bondade. Sabe aquela pessoa boa? Pessoa que te trata com bondade. Quando vai dar uma dura, é com bondade. Irmão, de novo chegou atrasado, né? Mas vai me dar um sorriso, né? Por dentro você quer dar um murro. Também não sei importa. Mas eu não, bondade. Fé. Gente, sabe aquela pessoa? Oh, vida, não, meu Deus. Oh, a economia. Ah, porque subiu o feijão. Ah, porque o arroz baixou. Ah, porque a piscina está com pouca água, está molhada a água. Ah, porque o sol está quente. Oh, não, gente, fé. Pastor, deu uma situação, acabou o arroz. Amém, então vamos orar para multiplicar. Oh, faltou, amém, então vamos lá, vai dar certo. É gostoso estar perto de pessoas assim. Eu leio uma pessoa assim. Não deu certo também, glória a Deus, vamos lá. Jesus faz dar certo de outra maneira. Se o mar não se abriu aqui, a gente passa por sobre ele. Fé. Dá vontade de casar com uma pessoa assim, não dá? Mansidão. Oh, Jesus. Isso é bom para os maridos e para as mulheres. Mansidão. Mansa, meiga, dócil, delicada. Minha esposa é assim, gente. Minha esposa é. Gente, verdade. Ó, o primeiro ano que eu casei não era, não. Mas hoje é. Verdade. Eu falo, não sou hipócrita falar isso aqui. Hoje é. Esses dias eu estava pensando nisso, como a minha esposa mudou. Né? Domínio próprio. Gente, quem tem domínio próprio é uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Amém? Dá vontade de casar com uma pessoa assim? Com esse que Jesus vai casar. Para encerrar, João capítulo 15. Vamos lá. Evangelho de João. Pastor, que frutos Jesus vai pedir? Esses que eu li com vocês. Esses frutos aqui. Se não tiver, pastor, fica. Vai passar os 7 anos para conhecer o reinado do anticristo aqui na terra. Misericórdia, não quero isso. Verdade, também não. Então vamos lá.
Vamos andar conforme Gálatas 5:22, conforme agora João 15. Vamos ver? Evangelho de João 15, do versículo 1 ao 13, eu vou ler. Amém? Posso ler? Está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha o lavrador aqui de novo. Toda vara que não dá fruto, o que o pai faz? Mas o que ele faz com aquela que dá? Ele limpa para que dê mais fruto. Amém, gente? Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer se limpar, meu irmão? Leia a Bíblia. A Bíblia é uma água que é um banho que nos purifica. Versículo 4: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Então eu vou dar fruto estando em Jesus, aleluia. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, quem não estiver nele não vai dar fruto. Versículo 5: eu sou a videira. Jesus está dizendo, gente, eu sou a videira. Gente, no dia que o lavrador, olha para mim, igreja, no dia que o lavrador vem querer os seus frutos, eu tenho que estar onde? Em Cristo. Diga assim comigo: vivendo em Cristo. Aleluia, exatamente nele, arraigado, enxertado, grudado nele, porque assim eu vou dar fruto. Bom, gente, quer ver? Tem um irmão, não vou citar o nome dele aqui, para Jesus receber a glória, mas tem um irmão aqui que ele já está com 6 discípulos, mas toda manhã, 7 horas, ele está aqui na tenda, e as pessoas estão procurando ele. Ontem à noite, sábado à noite, ele estava discipulando na casa dele, a toda manhã, 7 horas da manhã, ele está aqui, ó. E está assim de discípulos ao redor dele, ó. Depois dele, já abriram 2 Emaús. Eu falei para ele, quase falei o nome dele, falei para o irmão aqui, falei, olha, mais um, você forma o seu ciclo do PTJ, o seu Pedro, seu Tiago e seu João, está andando, obedecendo a visão que o Senhor tem nos dado. Essa é a rota. Tem relacionamento com Jesus, porque está dando fruto, não falta. Às vezes eu falto, às vezes eu vou para a chácara, mas ele está aqui. Glória a Deus. Onde é que eu parei? 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, eita pega, será lançado fora. Então eu não posso, se eu for lançado fora, gente, eu não dou fruto. Quando o lavrador vem buscar os frutos, eu não vou ter. Ó, uma dica aqui, ó, profeticamente. Pastor, o que acontecer se eu ficar? Jesus voltou e eu fiquei. Primeira coisa, vá para Israel. Deus vai proteger Israel. Está na Bíblia, tá? Tem profecias a respeito disso. Israel será protegido do anticristo, desse reinado que vai dominar o mundo. Gente, se atente para os noticiários, está se cumprindo. Coisas que ninguém imaginava, a Bíblia falava mais de 2.700 anos atrás. Escute, igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando o lavrador vier buscar os teus frutos, tenha frutos. Primeiros frutos de relacionamento com Jesus, intimidade com Ele, arraigado nele. Por quê? Porque estando nele, firmado nele, eu vou ter amor, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter mansidão, eu vou ter longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio, estando nele. Amém? Eu vou ter discípulos. Onde é que eu parei, gente? Que bom, vocês estão prestando atenção. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo. Fogo. Gente, fogo. O que será que Jesus está falando aqui de fogo? Inferno.
meu Pai, e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ó autoridade que ele nos deu, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor do meu Pai. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este. Deus está dizendo aqui, gente, o que eu quero é isto: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Agora ele está falando como é o amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo resgate de seus amigos. Quer dar fruto? Tenha discípulos. Onde estão os teus amigos, teus discípulos, teus vizinhos? Pastor, como eu faço? Eu me arraigo em Jesus. Eu vou começar a clamar. Eu quero dar fruto, Senhor. Eu quero dar fruto, Senhor. Exala de mim, tira de mim amor, que venha a ser extraído de mim alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para quando Ele voltar eu ser achado uma noiva sem ruga, sem mácula, e ser arrebatado nos céus, e não conhecer o reinado do anticristo, que está, ó, aí, ó. A Inglaterra já foi tirada, arrancada. Talvez daqui uns dias a Grécia. Eu, Maurício, falo isso. Se você começar a ver isso nos noticiários, se prepare, não seja uma igreja adormecida. Coloque-se em pé. Ministério de louvor. Enquanto nós vamos adorar aqui, gente, esse é o momento de pedir perdão para o Senhor. Você não tem dado fruto, você não tem se relacionado com Ele, não tem estado nele. Hoje é noite de Santa Ceia, é de se reconciliar com o Senhor. Dizer, Jesus, eu me reconcilio contigo, eu renovo a minha aliança, eu quero voltar a me apaixonar pelo Senhor. Chora, sora, mobaiá, te amamieço. Se você quiser, feche os seus olhos. Mas por favor, não fique nesse ambiente. Seja levado aos céus neste lugar, a uma nova dimensão. Deus me ama tanto assim. Ele me ama tanto assim. Oh!
atraído pela redenção do olhar. Será-se como um oceano, eu estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande fúria. E eu não tento, quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama, oh, Ele ama, sim, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama, me ama, Ele ama. Continue cantando, mas pega na mão do seu irmão. Fecha os corredores aí, gente. Isso. Ele te ama, Esta é a igreja em comunhão. Ele te ama, Ele nos ama. Ele te ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Aleluia. Faça comigo esta oração. Claro, se você quiser, você não é obrigado. Você é livre. Nós vamos entregar o nosso coração para Jesus, nos entregar ao amor dele. Essa vai ser a oração. Se você quiser, faça comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego ao teu amor. Aleluia. Eu me entrego. Repita: eu me entrego ao teu sacrifício. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de ti. E eu te amo, Senhor Jesus.